Olá, meu nome é Rogério Freitas, eu sou o Head de Gestão da XP Advisor, estou aqui com o Arthur Wichmann, o CIO do Private, então estamos aqui para mais um Panoramas para 2024. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que são as perspectivas para o próximo ano. Arthur, o que você está vendo como principal variável para o próximo ano? Rogério, eu acho o seguinte, não dá para pensar em qualquer tipo de cenário se você não fizer uma hipótese básica sobre a taxa de juros norte-americana, né? A taxa de juros norte-americana é o custo de capital do mundo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao pensar em 2024 é fazer cenários sobre a taxa de juros norte-americana. Agora, parece que o cenário mais provável é de que você tenha uma taxa de juros norte-americana ainda mais elevada do que a gente viveu no período pré-Covid, mas eu acho que o risco mais agudo de uma subida de juros acima dos 6 e alguma coisa, que foi aventado no meio da discussão sobre para onde o Fed ia parar, eu acho que esse risco está diminuindo ao longo do tempo. Então, eu acho que o cenário mais provável é você ter uma taxa de juros ainda elevada, mas num patamar relativamente estável, e o Fed já falando ao longo do tempo em começar a cortar provavelmente no final de 2024, né? E aí a pergunta que fica é o seguinte, bom, ok, se esse é o cenário no mundo, ou seja, você ainda tem uma taxa de juros elevada, mas ela não tem aquele risco de cauda, né? O risco de cauda é menor, né? Porque o risco sempre existe, né? Como é que você pensa, então, lá na XPA, o que isso significa para o Brasil? Perfeito. Acho que como você bem colocou, Arthur, com esse cenário de cauda, a probabilidade do cenário de cauda reduzindo, a gente tem um grau de restrição menor para a política monetária para o Banco Central brasileiro, né? Tem menos restrição para ele afrouxar a política monetária, a probabilidade de um cenário melhor, né, para os ativos de risco aumenta, e a gente fica com um cenário, probabilidade maior de a gente ter um cenário mais positivo para o Brasil, com queda de juros, ativos de risco performando melhor, ter um pouco mais de crescimento, a inflação está cedendo até mais forte do que o esperado, uma coisa que também está acontecendo no mundo, né? O problema de longo prazo continua, que é um problema fiscal de longo prazo, a gente sabe que é um problema mais estrutural do Brasil, mas isso fica para uma coisa mais para os próximos anos, e no curto prazo a gente tem um ambiente mais favorável aqui para crescimento, para os ativos de risco e para um portfólio um pouco mais cambado, aí, um pouco mais arriscado, vamos dizer assim. Interessante, né? Porque parece que quando a gente pensa para 2024, tem um pouco essa tensão entre a parte que está funcionando, que é, o setor externo, o Brasil está com uma balança comercial recorde, né? A política monetária, né? A política monetária começando a dar um impulso para a economia, e os juros caindo ao longo do tempo, mas por outro lado esse perpétuo problema, né, que a gente tem que sempre conviver com aqui no Brasil, né, que é o fiscal, né, que a gente roda e continua discutindo problemas, né, de dívida, de excesso de endividamento, né? Então acho que vamos ter que conviver com essa tensão, né? E qual vetor desses dois lados vai dominar, vai meio que ditar o que vai acontecer ao longo de 2024, mais ou menos assim? Perfeito, Arthur. O Brasil, a gente já viu que, como você bem fala, né, o Brasil, os últimos 20, 25 anos, né, é o mediocristão, né? A gente tem uma inflação sempre um pouquinho mais alta que esperado, tem um crescimento talvez um pouquinho abaixo do esperado, mas a gente vai indo, né? A gente é aquele aluno nota 5,5, nota 6, que vai passando aos trancos e barrancos, mas acaba passando de ano, né? Depende muito, a gente fica muito dependente, obviamente, dos ciclos econômicos globais, commodities principalmente, que vem beneficiando muito aqui a balança comercial. A gente está vendo o fluxo da balança assim, batendo recordes, não só preço, mas a produtividade do setor agrícola é uma coisa excepcional. Quanto exportável está 3 vezes mais do que os últimos, do que 15, 20 anos atrás. Então isso vem favorecendo muito, né, o fluxo a nossa balança comercial, e que dá uma âncora aqui para o nosso câmbio, que facilita o trabalho do Banco Central, né? Então pode ser que a gente veja que, dependendo obviamente de ceteris paribus, né, a gente não entrando numa recessão profunda, que é um cenário que tem uma probabilidade menor, mas a gente pode ver aqui o Banco Central chegando a uma taxa Selic mais próxima a 9, com uma inflação de 4,5, a gente tem uma taxa de juros real de 4,5, e que é um ambiente bem
bem favorável aí para crescimento, para os ativos de risco. Acho que é um ambiente bem positivo, né? É interessante, né? Quando a gente olha para o mundo, isso que você falou, né? Parece que o mundo do século XXI ele vai se alinhar para o Brasil do ponto de vista geopolítico, né? Você pensa assim, 3 grandes tendências que podem dominar no século XXI, né? Segurança alimentar, né? Você ter a Ásia com 200 milhões de pessoas a mais, mesmo com a China com crescimento baixo, né? Essas pessoas vão precisar comer, né? E o único lugar onde você tem terra agricultável, onde você pode expandir a produção agrícola em larga escala, é a América do Sul. Você tem a África subsaariana ali com espaço para fazer isso, mas aí a geopolítica atrapalha, né? Você tem a independência energética da Europa, né, que descobriu que não pode mais gerar PIB com base em hidrocarboneto russo, né? Então, poxa, se a gente pudesse capturar todo esse potencial que o Brasil tem de energia renovável, verde, e transformar isso em energia para se integrar à cadeia de produção europeia, e um pouco dessa reversão da globalização, né, das novas fábricas do mundo não serem todas na China, né, e os países e as empresas procurando nearshoring, friendshoring, o que quer que você chame de shoring, né, mas colocar fábricas em lugares mais próximos ou mais alinhados com você geopoliticamente. Essas 3 grandes tendências parecem vir exatamente na direção do Brasil, né? Agora cabe a gente poder aproveitar isso, né? Quer dizer, arrumar a casa minimamente, porque é o que você falou, talvez aí um aluno 5,5, 6, né? Vire um aluno 7, 8, por quê? Porque o mundo veio ajudando, né? A maré vem a nosso favor nesse sentido. Mas, de novo, o Brasil não é para principiantes, né? Então tá longe de ser óbvio que isso vai acontecer, né? E que a gente não vai, que nem o Roberto Campos falava, né? O Brasil não perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade. Então o mundo está aqui, mas a gente vai ou não vai aproveitar essa oportunidade, Rogério? Eu acho que sim, Arthur, esse teu ponto é excelente e para a gente aqui que está aqui no nosso dia a dia de Brasil, o ponto de entrada, o preço é muito importante, né? Então a gente fala, né? O Brasil não repete de ano, né? Mas o Brasil também não vai tirar uma nota 10 para passar direto. Então, assim, o preço é muito importante. A gente fala muito aqui que a gente, no nosso trabalho de construção de portfólio, né, de asset allocation, a gente tem que vai navegando ao longo dos ciclos econômicos e ao longo das aberturas, né, de prêmio de risco e fechamento de prêmio de risco. Entrar no momento que o prêmio de risco está muito comprimido, o retorno esperado fica muito baixo, né? Você tem uma margem de segurança muito pequena. Agora, entrar quando o prêmio de risco está alto, você tem muita margem de segurança, né? Então você aceita desaforo, que parece que é um pouco do caso de agora, né? Então os ativos brasileiros estão com muita margem de segurança, estão com muito prêmio de risco, e se pegar um vento favorável, a gente tem um fechamento, tem uma compressão de prêmio de risco, que tem uma valorização dos ativos bastante boa, né? Então, por mais que a gente seja aquele aluno ali que vá passando de ano aos trancos e barrancos, com o mundo favorecendo muito, né? O Brasil não decola, mas também não quebra, que tem essa âncora, que tem tudo isso que você falou, por mais que a gente faça muita besteira, a gente não quebra, né? E o Brasil tem um carrego muito bom, né? Então você pega uma NTNB, você pega hoje o Actual Risk Premium, está bastante alto, né? Então, se o Brasil voltar a ser o que foi dos últimos 20 anos, acho que tem bastante margem de segurança, a gente aceita bastante desaforo aqui. Tem volatilidade sempre, né? Porque a gente fala aqui que o Brasil, de 2 em 2 anos, a gente tem crise, né? Crise é quase uma normalidade aqui no Brasil. Tem que ter margem de segurança, tem que ter estômago, né, para aceitar essa flutuação ao longo do caminho, mas o portfólio sendo bem adequado para cada estômago de cada cliente, eu acho que a gente consegue ter bons retornos aqui nos próximos anos, né? Agora, assim, eu acho que tem um ponto interessante aqui, né, e eu queria saber um pouco da visão do Arthur, na questão, assim, o que você acha, Arthur, que com relação a nos próximos 5 anos, né, que a gente viveu aqui nos últimos 15 anos com taxa de juros muito baixa, né? O que você acha de mundo, taxa de juros que vai afetar muito aqui no Brasil? O que você acha que é um pouco taxa de juros para o mundo global, né, Estados Unidos principalmente, para os próximos 3, 4, 5 anos? Ótima pergunta. Assim, tem 2 grandes campos quando a gente fala nisso, Rogério. Você tem o campo Larry Summers, que fala, olha, a gente vai voltar para o mundo pré-grande crise financeira de 2008, né? Então a gente vai voltar para um juro que é entre 4 e 6, vai? E você tem um campo Olivier Blanchard que fala, não, olha,
a gente pós 2008 viveu um mundo eminentemente desinflacionário. Esses grandes vetores desinflacionários, que são tecnologia, globalização, vão voltar a agir de tal forma que a inflação vai ficar baixa e a gente vai ter uma taxa de juros tão baixa quanto a gente teve pós 2008. Para variar, eu acho que a verdade está meio que no meio do caminho, entendeu? Porque quando eu pego o argumento do Blanchard, eu falo, tá bom, você falou em 2 pontos, né, em globalização e em tecnologia. A gente falou que a globalização vai ter uma pequena reversão. Então, desses 2 grandes vetores, um vai estar ainda agindo. Eu sou um grande otimista tecnológico, então eu acho que no final das contas nem vai ser o de 4-6 do Larry Summers, nem o de 0-2 do Blanchard. A gente vai ficar num juro de 2-4, que é mais ou menos no meio do caminho entre esses 2 cenários extremos. Bem, gente, obrigado. Você que acompanhou a gente até aqui. E a semana que vem temos mais assuntos importantes para você acompanhar aqui no canal. Gente, super obrigado pela atenção de vocês. Lembrando, 2024 está aí, mas uma coisa eu garanto, a gente tem que sempre esperar o inesperado, né? Então contem com a gente para estar ajudando vocês ao longo dessa jornada toda. Super obrigado, Rogério.